vou aproveitar a graça que me é concedida e ler um pouquinho da palavra para a gente aprender e aproveitar as oportunidades, né? Eu quero ler aqui um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos 26, 18. O texto sagrado, hoje é um culto que tem a ver também com a campanha, é um culto para a mocidade buscar o Senhor, entregar o seu sacrifício ao Senhor exclusivo. E em Atos dos Apóstolos 26, 18, diz assim o texto: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, aqui está um texto em que o apóstolo Paulo, na prisão, podemos dizer assim, ele estava pregando para o rei Agripa. E ele estava contando a história do encontro dele com Deus, ou seja, com Jesus Cristo. Ele estava contando a história dele com Jesus Cristo, como ele se encontrou. Todos nós temos uma história, não é verdade? E a nossa história mudou quando a gente se encontrou com Jesus. Ela já não é mais a mesma de antes, de quando a gente vivia no mundo. Não é mais. Mudou. Tudo aquilo que a gente viveu no passado, o Senhor perdoou, apagou e lançou do lado no mar do esquecimento. Está lá tudo que é exceto. Em 19, que vai embora lá a sequência. E a gente vê que agora é uma nova vida que nós vivemos. E o apóstolo Paulo aqui estava falando para o rei, ministrando bem tudo que aconteceu, e ele deixou bem claro nesse texto também, que ele diz que ele foi um perseguidor dos crentes. Ele perseguia, torturava, consentia na morte deles e ainda os forçava a blasfemar. Veja que situação. Até que ele diz aqui que quando um certo dia ele ia avexadamente em busca dos cristãos para torturá-los, para persegui-los, e ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele se encontrou com o Senhor disse para ele: olha, Saulo, por que tu me persegues? Interessante, né? Quem persegue você está perseguindo Deus. Você pensa que você é qualquer um, né? Não, você tem dono. O Senhor chega a dizer que você é como a menina dos olhos dele. Imagina alguém tocando dentro do teu olho. É incômodo ou não é? E a gente nem deixa, né? Então, aqui a gente vê que o Senhor diz para ele, no encontro dele com Saulo, né? Por que tu me persegues? E aí o Senhor dá uma dura nele. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O que é recalcitrar? É dar coice para trás, dar coice com o pé assim. E o Senhor está dizendo: olha, é duro para ti dar coice no meu povo, porque o meu povo é como um agrilhão. O que é um agrilhão? Um ferro pontiagudo, com a ponta bem amolada. Imagina. Então, meu irmão, quem mexe com você é como se mexesse com uma vara pontiaguda. Ou seja, significa que vai sentir dor, vai sentir incômodo, vai se dar mal, vai ter que parar. Ninguém que mexe com o povo de Deus prospera. Ninguém que arma, cilada ou traga mal ao povo de Deus prospera.
porque é como recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Então nós somos aguilhões de Deus. Agora, para sermos aguilhões de Deus, temos que verdadeiramente ser de Deus. E para ser de Deus, nós temos que andar como Deus andou. Jesus andou. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse: os crentes dizem que só eles é filho de Deus. Eu digo: olha, você pode provar o contrário disso? Aí ele disse: eu também sou filho de Deus. Aí eu disse: eu posso fazer uma pergunta? Faça então. Então, Deus fuma? Deus fuma, igreja? Não. Deus fuma pornografia? Não. Deus mente? Não. Deus joga bicho? Não. O pela da sol? Não. Ai. Deus se prostitui? Não. E aí a pessoa diz que é filho de Deus. Todo filho se parece com o seu pai. Como você quer ser filho de Deus se você faz coisas que não fazem parte das características do seu pai? Para eu dizer, e não precisa nem eu dizer, quando eu sou filho de Deus, quem me vê é que diz verdadeiramente: esse daí é servo de Deus, é servo de Deus, é filho de Deus. Então, cuidado, porque no céu só vai morar quem é filho. No céu não vai morar quem é bastardo. O que é bastardo? Filho sem pai. No céu não entra bastardo. Quem é bastardo? Aquele que não quer aceitar a correção do seu pai. Então veja bem como o negócio é sério. Então todo dia Deus está nos corrigindo. E não precisa de pastor, nem de dirigente, nem de professor, de ninguém. O Espírito Santo dentro de nós nos corrige, dizendo aonde a gente errou, quando a gente errou, que a gente não deve mais dizer dessa maneira, porque ele está se entristecendo. E ai de nós, se o Espírito Santo se afastar de nós, porque aí a gente fica insensível, a gente fica duro como uma pedra, e a gente não recebe mais a palavra de Deus. É perigoso demais. Então cuidado. Nós somos filhos de Deus e devemos andar e viver como tal, como filho de Deus. Uma certa vez o Senhor disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quantas pessoas que dizem que chama Deus de Senhor? Essa expressão chamar Deus de Senhor é dizer que tem Deus como seu Deus. Mas na verdade, será que nós estamos tendo Deus como nosso Deus? Porque se nós verdadeiramente tivermos Deus como nosso Deus, nós vamos ser privilegiados e premiados. Porque o salmista diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor, não me faltará. No original, não me faltará. Às vezes a gente chega a pensar que aquele texto ali está falando de bens materiais, né? O Senhor é meu pastor. Na nossa tradução Almeida, que deixa a gente no estreito, diz: nada me faltará. Mas no original hebraico diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ou seja, o que não vai faltar é Deus na nossa vida, se nós verdadeiramente formos servo dele. Está entendendo? Ovelha do seu pasto. Entende isso? Então, Deus não nos faltará. Aí alguns dizem isso como: não vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar aquilo. Não, é Deus que não vai faltar, porque o que realmente não pode faltar na nossa vida, pode faltar comida, pode faltar dinheiro, roupa, casa para morar, qualquer coisa. O mundo pode nos abandonar, mas Deus não pode nos faltar. Tu está entendendo? Porque tendo Deus você tem tudo. E eu gosto que quando ele fala com Moisés lá no deserto, Moisés diz assim: Senhor, eu vou dizer lá que o Senhor é quem? Como é o seu nome? Ele diz lá, Moisés, que eu sou que enviou. Então, eu sou o que sou, que vem do hebraico Yahé ou Yahshé, que quer dizer: eu sou o que você precisa, que eu sou. Entendeu? Então, o que você precisa, eu sou. Estás doente, eu sou o teu remédio e a tua cura. Estás desempregado, eu sou a porta e teu emprego. Estás triste, eu sou a tua alegria. Estás caído, eu sou aquele que te levanta. Estás fraco, eu sou aquele que te fortalece. Estás fugindo, eu sou aquele que te abriga.
cegou porque a glória de Deus é inacessível. Inacessível. Deus está num lugar inacessível, que nada pode chegar lá, só duas coisas chegam onde Deus está. Um é a palavra e o outro é o Espírito Santo, que penetra as profundezas de Deus. Os anjos lhe adoram quando chegam diante da sua presença. E Deus está muito distante do céu mesmo, bem distante, porque ainda, né, na estratosfera do céu ainda existe pecado em virtude de Satanás. Ele está dominando e regendo o sistema ainda, não só aqui, porque ele mora no espaço sideral, Satanás, ele está ali, até que chover buscar a sua igreja, nos preparar no arrebatamento para voltar, e aí quando o céu vai se enrolar como um pergaminho, haverá um grande estrondo, a terra passará por uma purificação, será transformada, novo céu, nova terra, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Tem todo um processo. Agora, para fazer parte desse processo, obtendo toda a vitória que está no Salmo 23, a gente precisa realmente ser o quê? Filhos verdadeiros de Deus. Seja filho. Seja filho. Fomos adotados, ainda que não filho verdadeiro, assim, filho legítimo, mas nós somos filhos adotados, porque através de Jesus nós recebemos a adoção de filho, e aquilo que Jesus vai herdar, nós também herdaremos com ele. Então Saulo aqui, ele estava com o irmão, Saulo aqui pregou de um jeito para o rei Agripa, que o rei Agripa mandou que tirasse ele logo da presença dele, porque o rei Agripa estava quase aceitando Jesus. Só para você ter uma ideia. E Saulo não brincava, olha aqui, Saulo não perdia tempo. Todo mundo que chegava perto de Saulo, como filho legítimo, ou seja, como um filho de Deus, né? Um filho que verdadeiramente aceitou Jesus como Salvador, Saulo não deixava ninguém sair sem ouvir, sem conhecer a Jesus Cristo. Seja assim também, aonde você estiver, fale de Jesus, mostre o que Jesus fez por você. E não só por você, mas por toda a humanidade. A humanidade. Fale, porque tem gente que não tem crente que parece agente secreto. Tem crente que parece agente secreto 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ele entra e sai do lugar, ninguém nem sabe. Irmão, não está na hora de ser agente secreto mais. Está na hora de você se abrir. Você realmente mostrar quem você é. Que você é de Deus. Porque, irmão, a gente tem que sair e mostrar que a gente é de Deus. Porque quem é do mundo, tudo está saindo do armário aí e está mostrando quem é. Então a gente tem que mostrar que quem a gente é também, a gente é de Deus. E assim como Saulo, mesmo preso, não estava triste, mas sim pregando a palavra. E pregou até para o rei aqui, quando mandou chamar ele para interrogar ele, ele começou a contar a história, e o rei aqui disse, rapaz, esse camarada dele não vai me converter, vai ficar feio para mim. Vai ficar feio para mim esse tal de Jesus que ele está falando aí. Eu estou quase dizendo que quer ver, mas leva ele daqui. E levaram Saulo. Os guardas entravam, era evangelizado. Todo mundo era evangelizado por Saulo. Porque agora, Paulo, depois de convertido. Então a gente precisa realmente ter esse desejo, esse amor, essa ânsia de querer mostrar esse amor tão lindo que se chama Jesus, que se entregou por nós, que nos salvou, que nos resgatou, que nos trouxe e nos colocou aqui. Pessoas que, como nós, muitos pecadores, covardes, traidores. Irmão, tudo que não presta a gente é. E uma boa parte do que não presta está em nós. Porque Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas que ele não queria, isso ele fazia. Todavia já não era mais ele. Mas o pecado que habita em mim, ele disse. Olha aí. Então quer dizer que em nós ainda existe sujeira. Não da nossa alma. Ela foi salva, lavada, redimida e purificada. Nossa alma está livre. Se você deixar na prática do pecado. Mas o nosso ser externo, o homem exterior, ele é perverso. Ele é mau. Ele é covarde. Ele é traidor. Ele é vingador. Ele é triste. Olha, irmão, cuidado contigo. Porque teu maior inimigo é tu mesmo. Me ofendeu, B me ofendeu, C me ofendeu. Não. Quem está te ofendendo é a tua carne. É tu mesmo que é ruim para tu. Tu é tão ruim para tu que às vezes, por causa de tu mesmo, tu perde o céu.
céu. Está entendendo? Porque tem hora que se Jesus voltar, naquela hora a gente fica. Por quê? A gente está com o coração irado, revoltado. A gente está assim. Culpando A, culpando B, culpando C. E a Bíblia diz do que se quer sobrevivente. Que esse cada um do quê? Não culpa ninguém, não. Culpado é tu, não é? Culpado é eu do que eu estou sofrendo. É consequência do que eu fiz lá atrás. Agora eu estou sofrendo aqui na frente. Então o que é que tem que fazer? Me arrepender, pedir graça a Deus, misericórdia, dizer, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou culpado, mas me redime, me dá vitória. Tu és o Deus das causas impossíveis. Então eu acredito que o Senhor pode me livrar dessa. Ainda que o Senhor não tenha culpa, o culpado sou eu, mas me ajuda. Eu acredito que o Senhor pode fazer o impossível da minha